Glória ao nome de Jesus, eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém? Bora pra riba, bora pra cima, para mais um vídeo. Estamos aí no nível de número 117, estamos agora saindo dele, depois dessa mensagem bíblica. Você aí quer saber o que é isso? Que é isso, irmão Clepson? Nível 117. Já tem uma playlist, depois desse vídeo aqui, preparada para você que deseja crescer e se desenvolver, com 117 louvores, 117 frases de reflexão e 117 mensagens bíblicas, tá? Então você que quer crescer, nos acompanhe aí nas redes sociais, no YouTube, beleza? E por falar em crescer, você que realmente quer crescer e andar aí com Jesus, andar também comigo diariamente, eu ofereço um discipulado onde eu ensino todos os louvores da harpa, frases de reflexão, mensagens bíblicas, a Bíblia versículo por versículo, como eu estou fazendo agora com Josué, e já tem muitos outros capítulos que eu já deixei aqui no canal. Você que nunca leu a Bíblia toda, me comunique, tá bom? Eu posso te ajudar a ler a Bíblia toda. E você que tem um sonho, desejo, irmão Clepson, eu quero pregar, mas não consigo, não sei. Eu posso te ajudar também, posso te passar as regras da pregação e automaticamente como se aplicam. Só que aí o treinar vai ser com você, tá bom? Eu apenas vou te dar a direção, porque você também consegue. Beleza? Então você que quer crescer e se desenvolver na presença de Deus, me comunique. Estamos aqui para lhe ajudar. Amém? É isso os comentários? É isso mesmo, produção? Isso mesmo, né? Agora a apresentação do livro? Tá bom, vou apresentar o livro. Vou apresentar este livro aqui hoje, tá bom? Spurgeon, sobre a vida cristã, vivificado em Cristo. O autor dele é o Michael, ou Michael, não sei como que se fala esse nome, Michael Reeves. Forte. Vamos lá. Sabedoria do passado para a vida no presente. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, tornou-se célebre em virtude de sua pregação poderosa, mente talentosa e personalidade cativante. Por quase 4 décadas, na famosa capela da New Park Street e no Tabernáculo Metropolitano em Londres, Spurgeon pregou e escreveu palavras que continuam falando com o povo de Deus nos dias de hoje. Esta introdução à vida e ao pensamento de Spurgeon, organizada em torno dos principais pontos doutrinários que sustentavam seu ministério. Abre parênteses, a centralidade de Cristo, a importância do novo nascimento, a habitação interior do Espírito e a necessidade da Bíblia. Fecha parênteses. Desafiará os leitores a viver para a glória de Deus. Amém? Esse é o resumo deste livro aqui. Beleza, irmão Cleberson? Quero comprar R$50. Você dá esse livro com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal ou 12 alunos, 12 pessoas que realmente querem crescer, desejam crescer, tá? Se você quiser esse livro de graça. E para você que nos ouve, está nos vendo aí, quiser nos convidar para levar uma palavra na sua igreja, tá? Um louvor, um ensino, só passagem de ida e volta, beleza? E se você permitir, no dia estarei levando aí alguns livros. Bora pra riba. Produção? Produção. Rodar a vinheta? Tá bom. Vou rodar agora. Vou rodar a vinheta. É forte demais essa vinheta. Mas poderosa. É forte demais. Você é uma benção, seja feliz, seja grato. Jesus está contigo. É forte.
Vamos para riba, vamos para cima. Hoje é dia de mensagem bíblica, tá? Pega a tua Bíblia, abra ela em Josué capítulo 1. Hoje nós iremos ler apenas o versículo 5. A reflexão de hoje só vai ficar no versículo 5. Pega aí tua Bíblia, abra ela, capítulo 1 de Josué, versículo de número 5. Assim está escrito: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Hoje nós ficaremos nessa expressão aqui, ó. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. É isso mesmo. Amém? Na mensagem bíblica anterior, nós terminamos de falar sobre o significado e o sentido da palavra deserto, né? O último que a gente tratou aqui, deserto, que está no versículo 4, a gente falou que antes de Deus te usar para o deserto dos outros, Ele vai usar o deserto para você. Porque isso é uma lei divina, praticamente. É um processo divino. Deus não dá autoridade para ninguém, em qualquer área da vida, se essa pessoa não sofreu nessa área. Isso é uma palavra, é uma lei, é uma promessa. Então é por isso que a gente tem que suportar o deserto que o próprio Deus ele permite na nossa vida. Para quê? Porque lá na frente ele vai nos usar justamente na área que a gente sofre. Guarde isso. Está sofrendo em alguma área? Pode acreditar, Deus vai te usar nessa área para ajudar mais pessoas, tá? Recebe essa palavra. E no versículo 5 que a gente entrou também na mensagem do nível de número 116, onde a gente tratou também essa expressão: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Mantenha seu posicionamento no que você aprendeu da palavra de Deus. Quando Deus ele fala que ninguém vai se sustentar, ninguém vai se suster diante de Josué, ele ia brigar com alguns posicionamentos, querendo ou não. Posicionamentos mentais, posicionamentos emocionais e posicionamentos físicos também. Ele ia automaticamente ter que batalhar, ter que lutar. E qual é a promessa de Deus? Ele está dizendo que nenhuma ideologia, nenhum inimigo ia ficar de pé diante de Josué. Agora, se Josué fosse frouxo, tipo assim, ele aprendeu algo na palavra de Deus, aí Deus ainda fez a promessa para ele, e quando ele chegasse no ambiente, ele ficasse com muita dó, com muita pena dos seus inimigos, ele não ia cumprir a palavra de Deus. Isso é nítido. Então, o que Deus dá para ele é: ninguém vai se suster. Moisés, o que você aprendeu da minha palavra é o que é correto. Lute e batalhe contra tudo que for o contrário. Entendeu? O problema é que tem irmãos e cristãos hoje em dia que eles aprendem algo na palavra de Deus e tem certas situações que eles acabam partindo para o outro lado. O que ele aprendeu da palavra de Deus esquece, o que ela aprendeu da palavra de Deus acha que não é bem assim. Eu tive que ouvir da boca de um pastor recentemente, ele estava fazendo tudo certo na obra de Deus, mas os membros que estavam agindo de forma errada. Ele apenas se posicionou com aquilo que ele aprendeu da palavra de Deus. E nisso alguns membros saíram, outros membros pararam de frequentar tanto o culto, a ponto de surgir um questionamento na mente dele: Senhor, será que realmente eu aprendi errado? Será que realmente, Senhor, eu estou fazendo errado? E às vezes não. Às vezes é que dentro da sua igreja, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, vai ter inimigos da palavra de Deus. O que você precisa fazer? O que você precisa fazer é ser forte e firme. Porque no final,
essa palavra, ela vai surtir o efeito para qual ela foi mandada, né? Então, é ela que rege a nossa vida, o reino espiritual. Então, é ela que vai te guiar para o céu. Então, apenas se posicione naquilo que você aprendeu e não retroceda. No versículo 5, ainda nessa expressão, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Não é só na época de Josué que o mais forte tomava o espaço do mais fraco. Até hoje isso se vê em todos os lugares que você anda. E olha que coisa forte. Se você não se prepara, automaticamente está perdendo o seu espaço. A gente vê, principalmente no meio cristão, no meio dos crentes, um bando de gente preguiçosa. Não é todo mundo, mas é um bando de gente preguiçosa que não se dedica, não se desenvolve. Com detalhe, as pessoas já sabem na área que Deus chamou elas e elas não se preparam, automaticamente não se dedicam. E querendo ou não, não é só na época de Josué que o mais forte tomava o lugar do mais fraco. Não, isso até hoje acontece. Não se prepara na palavra não para tu ver. E começa a chegar pregador na sua igreja que se dedica, para você ver para onde você vai. Você vai parar de receber oportunidade. Vai dar oportunidade para quem tem palavra, para quem tem algo para oferecer. Isso é nítido. E você pode chorar, você pode espernear, mas isso acontece com todo mundo. Não pense que Deus vai ficar com dó de você, por causa que agora você não está mais recebendo oportunidade, só está dando oportunidade para fulano de tal. Às vezes pode ser ciúme na sua igreja? Pode, mas nem todas as vezes é assim. Às vezes você parou de receber oportunidade por falta de preparo seu, tá? É sempre o mesmo louvor, vamos falar o correto, é sempre o mesmo louvor, sempre a mesma palavra. Parece que você não sabe pregar em outro texto bíblico, não sabe falar de outra pessoa, não sabe cantar outro hino, é sempre os mesmos. Isso denuncia que você não está se preparando. Só se preparou nesse aí, pronto, ponto final. Então pode acreditar, a palavra de Deus, ela não profetiza só bênção, não. Ela profetiza também a sua queda se você não agir de forma certa. Então, se não se preparar, automaticamente você vai perder o seu espaço. Eu falei na área da palavra, mas isso é na área da palavra, na área do louvor, na área de instrumento, pastor de igreja, no seu trabalho. Isso é em todos os lugares. O mais forte sempre vai tomar o lugar do mais fraco. Quando eu digo mais forte, eu digo mais preparado. O mais preparado, aquele que se dedica, sempre vai ter espaço. E aqueles que não se dedicam, automaticamente vão perder o seu espaço. Tá bom? Sempre você vai ver nos ambientes e nos eventos aí de mais relevância, você não vê as pessoas chamando qualquer um para pregar. Você não vê as pessoas chamando qualquer um para cantar. Elas sempre chamam aqueles que mais se dedicam. Isso é uma verdade. Ninguém tem coragem de falar isso para você, mas eu tenho. Isso é uma verdade. Se você não se preparar, você não vai ser chamado para canto nenhum. Você vai perder seu espaço. Então não quer perder seu espaço? Todos os dias se dedica. Tenha sempre um louvor novo, uma mensagem bíblica nova. Se preparem, tá bom? Cresça e bora para cima. E agora vamos entrar aí na mensagem de hoje. Ainda no versículo 5. A expressão: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Quando a igreja está em Cristo, as portas do inferno e nenhum inimigo fica de pé diante dela. Quando ela está fundamentada em Cristo, ou no caso aqui de Josué, em Deus e na palavra de Deus, nenhum inimigo, nenhum Satanás fica de pé. Porque não é a sua força, é a força de Deus em você. E teve um versículo aqui que eu acabei de citar, é uma expressão que eu acabei de citar, que é de um versículo, Mateus 16, 18,
que Jesus diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Ele deu essa promessa. Só que tem muita gente que interpreta esse versículo de forma errada. Quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, na cabeça de muita gente, ele pensa que é o inferno que está atacando a igreja. Só que se você for observar bem, pela expressão de Jesus, não é o inferno que está atacando a igreja, é a igreja que está atacando o inferno. Como assim, irmão Clepson? Me explica melhor. Observe na expressão de Jesus. Porta não é instrumento de ataque. Porta é instrumento de defesa. Vamos de novo? Porta não é instrumento de ataque. Porta é instrumento de defesa. Por que tem uma porta na sua casa? Para proteger sua casa. Por que tem um portão na sua casa? Para proteger sua casa. Então, porta não é instrumento de ataque. Porta é instrumento de defesa. Agora vamos para a expressão de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão, não ficarão de pé contra a minha igreja. Por quê? Porque a minha igreja a todo momento está atacando as portas do inferno para roubar das mãos do inimigo as almas que Jesus quer salvar, para despovoar o inferno e povoar o céu. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente está agindo como o inferno. A gente está vivendo como se Jesus desse essa porta para nós e não para o inferno. Porque tem a palavra, e as portas do inferno não prevalecerão. Na mente de muito crente é o inferno que está atacando. Mas não, essa porta aqui não é nossa. Essa porta aqui é do inferno, do reino espiritual das trevas, e eles que se cuidem, porque quem está atacando é a igreja. Então, recebe essa palavra. O que Jesus está dizendo para crentes aqui é: sai da defensiva e parte para o ataque. Para de ficar só recebendo ataque do inimigo, seta do inimigo, e tu não faz nada. Senhor, mas o que eu vou fazer? Eu já lhe dei instrumentos espirituais para vencer o inimigo, para vencer as portas do inferno. Primeiro instrumento, minha palavra. Josué, quando saía aqui, ele não saía com a palavra dele, ele saía com a promessa do seu Senhor. Josué, quando saía aqui, ele não saía com os pensamentos dele, ele ia com os pensamentos do seu Deus, do seu Senhor, do seu guia, e por isso ele se tornou um dos líderes mais vitoriosos. O que Deus está dizendo é: quer prevalecer contra o inferno, quer atacar contra o inferno? Primeiro instrumento, minha palavra. Vai para cima do inferno com a minha palavra. Portas aqui é o inferno que tem que ter. Você tem que atacar. Você é crente bíblico, é você que ataca com a palavra de Deus. Então pregue o quanto você puder. Cante o quanto você puder, ore o quanto você puder, jejue o quanto você puder, ataque o inferno, porque tem um propósito esse ataque seu. Esse ataque seu é para desfazer as obras do diabo, para desfazer as obras do inimigo e prevalecer o reino de Deus, prevalecer o poder de Deus. Então por que você ataca o inimigo? Primeiro, para desfazer as obras do inimigo. Segundo, para implantar o reino de Deus. Terceiro, saquear o inferno e povoar o céu. Então, a partir de hoje, pelo amor de Deus, recebe essa palavra, sai da defensiva. Jesus não entregou a porta do inferno na sua mão. Você não é um inferno, você não é nenhum demônio. Você é servo de Jesus. As portas estão na mão deles. Eles que têm que se cuidar, porque quem ataca é a igreja. Quem ataca é o servo de Deus, mas não com pensamento próprio. Quem ataca é o servo de Deus com a própria palavra de Deus. Amém? Então saia da defensiva a partir de hoje. Venha para a ofensiva.
Ataque o inferno. Não pare de pregar. Tem muita gente, eu acredito que você conhece também, tem muita gente que já está parando de pregar, já está parando de cantar, já está parando de orar e interceder, já está parando de jejuar, porque foi atacada pelo inferno. Recebe essa palavra de Deus em nome de Jesus, que você receba força a partir de hoje. As portas Jesus não entregou nas suas mãos, as portas é do inferno, não é sua. Saia da defensiva, venha de novo para a ofensiva. Hoje você recebe graça do teu Senhor por intermédio dessa palavra, porque Ele disse: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Meu, e parece tanto esses versículos. Olha só, no versículo 5, Deus dá essa expressão para Josué: ninguém se susterá diante de ti. E olha como se parece esse versículo de Jesus. Olha só, 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Parece até um paralelo, parece até um texto paralelo a esse versículo 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Aí vem o 18. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Jesus não só te chamou para viver na defensiva. Jesus não te chamou para viver na defensiva sempre. Jesus te chamou para viver na ofensiva. Então saia da defensiva, venha para a ofensiva. Ataque as portas do inferno com a palavra de Deus, com a graça de Deus, com a unção de Deus. Você não vai com a sua força, você vai com a força do seu Deus. Amém? Existe um outro instrumento de ataque que o inferno odeia. Esse o inferno odeia. Se tem uma coisa que a igreja de Cristo ela é insistente. E Jesus entregou uma poderosa lição que eu já falei aqui nesses vídeos, mas eu sempre tenho que falar de novo para você ver o poder que tem isso. Você se lembra da parábola que Jesus contou do juiz iníquo? Que aquela mulher estava sofrendo atos de injustiça e aquele juiz não temia nem a Deus, nem aos homens. Se lembra disso? Você se lembra do juiz. Mas tu se lembra também qual foi a atitude dessa mulher? Essa mulher todo santo dia estava na presença desse juiz. Faça justiça. No outro dia, de novo ela. Faça justiça. Aí o juiz não fazia. No outro dia, quem estava lá de novo? Ela. Faça justiça. O juiz não fazia. No outro dia, quem estava lá de novo? Ela. Faça justiça. Deu para entender? Essa é uma parábola que Jesus conta e ele está falando de oração. Jesus está ensinando com essa parábola que a gente não pode parar de atacar o inferno com orações. Você tem que insistir. Até quando, irmão Clebson? Na oração insistente. Você pode riscar a palavra desistir da sua cabeça. Você só para ou quando Deus manda você parar de orar, que tem casos assim na Bíblia. Deus olha para Samuel e fala: por que você está intercedendo? Está orando ainda por Saul? Pode parar. Então, na oração insistente, ou é Deus que manda você parar, ou segundo, você ora até Deus te responder. Não tem meio termo. Ou é Deus que manda parar, ou é até Deus responder. Acabou. Essa foi uma outra ferramenta que Deus entregou para a igreja. A oração insistente. O problema é que tem muitos crentes que param. Mas se você não ficou convencido com um texto, vamos para outro. Você se lembra do amigo importuno? Se lembra? Bateu na porta do amigo. Ô amigo, acabei de receber um outro amigo de viagem em minha casa. Só que eu não tenho o que oferecer para ele, o de comer. Você pode me dar um pão? Você pode me dar o de comer para me oferecer para ele? O rapaz, outro judeu, grita de lá de dentro: já estamos todo mundo dormindo e ninguém vai se levantar para te atender. Olha que palavra, hein? Desanimadora. Mas esse amigo, o que ele faz? Ele desiste. Ele continua batendo na porta.
E vai batendo, até que esse homem converte os seus próprios pensamentos lá dentro, muda de ideia e vai atender esse amigo. Ele atendeu porque era amigo? Não. Jesus diz no texto que o rapaz que se levantou não atendeu porque era amigo, mas atendeu por causa da sua importunação. Quer saber quando Deus te conhece mesmo? Não é que ele não te conhece, você vai entender o que eu quero dizer. Mas quer saber quando Deus ele aprofunda o relacionamento com você? É quando ele consegue enxergar na sua mente e no seu coração que você só vai parar de orar e de pedir quando ele te dá o que você está pedindo. Aí Deus olha para você e vê que realmente você está sendo verdadeiro na sua petição. Porque tá assim de gente, ó, assim, que se pedir 1, 2 ou 3 vezes e Deus não atender, desiste, quer parar, quer retroceder. E Jesus está perguntando, você faz parte desse time aí? Porque o meu time de verdade, a minha igreja de verdade, ela aprendeu que enquanto eu não responder, ela não para de orar. Então Jesus ele te deu uma outra ferramenta, a oração insistente. Se você está orando por um filho seu, recebe essa palavra de Deus. Quem disse que é para você parar de orar? Ou Deus já respondeu? Se já respondeu, amém, já pode orar por outra coisa. Mas se não respondeu, se o rapaz não se converteu, se a moça não se converteu ainda, se Deus prometeu que vai salvar a sua casa, você está orando, Deus não respondeu e você está desanimado ou desanimada, Ele não te respondeu ainda. Recebe força de Deus e continua orando, porque essa é uma ferramenta que Ele entregou nas suas mãos, que tem o poder de transformar atmosferas, que tem o poder de mudar decretos, que tem o poder de mudar o reino espiritual ao seu favor. E Jesus está falando, não é para você parar de atacar as portas do inferno com essa outra ferramenta. Primeira ferramenta, palavra, Ele já te fez a promessa. Vai na direção da palavra. Segundo, Ele te entregou uma outra ferramenta, oração insistente. Quem é que disse que é para você parar? É para você continuar. Segue o exemplo da mulher com o juiz iníquo. Segue o exemplo do amigo importuno. E segue a palavra que Jesus diz. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Ele está falando de oração insistente. Ele está falando que não é para você parar enquanto Ele não te atender. Então tira esse pensamento negativo da sua cabeça que Deus não vai te atender. Ele vai sim. É porque cada oração que você faz, Ele muda alguma coisa no reino espiritual. Ele só precisa que você insista. Insista. Eu vou falar mais um texto aqui se você ainda não está convencido. Você se lembra de Saulo Paulo? Esse mesmo, do capítulo 9. No capítulo 9, vai dizer que Paulo ele estava orando e jejuando. Olha que coisa interessante. Paulo estava orando e jejuando em um dia, pedindo para Deus, Deus, manda o varão que você me mostrou na visão, que ele vai orar por mim, me curar, tirar essas escamas dos meus olhos. Enquanto Paulo está orando em um ambiente, Jesus vai lá no ambiente de Ananias. Ananias, eu quero que você se levante, vai orar por um homem. Qual é o nome dele, Senhor? Saulo Paulo. Senhor, mas esse homem, ele matou tanta gente, esse homem perseguiu tanta gente, está vindo aqui para perto para perseguir mais gente. Não, Ananias, para você ele não presta, para mim é um vaso escolhido. Olha que coisa interessante quando eu digo que as orações que você está fazendo muda o ambiente espiritual. Observe bem, Paulo está orando em um ambiente. Te pergunto, Ananias estava nesse ambiente? Não. Paulo está falando com Jesus, mas Jesus não está falando com ele. Pega isso aqui em nome de Jesus. Paulo está falando com Jesus, mas Jesus não está falando com ele. Por quê? Porque Paulo está falando com Jesus e Jesus não está falando com ele porque está falando com a resposta. Vou de novo. Paulo está falando com Jesus, mas Jesus não está falando com ele. E por que Jesus não está falando com Paulo? Porque ele está falando com a resposta da oração de Paulo. Está entendendo o poder da sua oração? Por isso que Jesus não quer que você pare de orar.
Porque na medida que você ora, ele vai mudando as coisas. Na medida que você ora, ele muda decretos. Na medida que você ora, ele muda as mentes. Na medida que você ora, ele muda sentimentos. Na medida que você ora, aquilo que você está pedindo, ele está conversando com a resposta da sua oração. Então não pare de atacar as portas do inferno, porque elas não vão se suster diante de você. Elas não vão prevalecer. Então segue essa palavra. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Qual foi o inimigo que ficou de pé diante de Josué? Não teve. Então segue a palavra de Deus. O único inimigo que venceu o exército de Josué foi quando eles pecaram. Que Acã pegou o que não era para pegar. Acabaram perdendo para um exército piorzinho, o mais piorzinho que tinha. Mas por quê? Por causa de desobediência. Recebe essa. Quando você desobedece a palavra de Deus, o inimigo ganha força. De novo, quando você desobedece a palavra de Deus, o inimigo ganha força. Se você obedece, a força está com você. A graça está com você. O poder está com você. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Vamos lá. Ainda no versículo 5, para encerrar, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E essa aqui é uma promessa maravilhosa que Deus faz para Josué. Deus está dando um decreto aqui para Josué. Ele está dizendo: Josué, eu vou te fazer uma promessa aqui. Qual promessa, Senhor? Ninguém vai prevalecer, ficar de pé, vai se suster diante de ti todos os dias da tua vida. Não é só hoje, não é só amanhã, é todos os dias da sua vida. Com detalhe: como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Mas só hoje, Senhor? Não. Só amanhã, Senhor? Não. Todos os dias da sua vida também. Você já percebeu? Se você não se animar com uma palavra dessa aqui, você não vai se animar mais com palavra nenhuma. Você já percebeu que a gente é o único povo que, além de ter a presença de Deus conosco, temos a vitória antes de lutar? Foi de novo, hein? Para você pegar isso aqui. Se você não se alegrar com isso aqui, você não vai se alegrar mais com nada. Você já percebeu que nós somos o único povo que, além de ter a presença de Deus, temos a vitória antes mesmo de lutar? Deus já tinha decretado para Josué aqui: Josué, você vai vencer todo mundo, viu? Ninguém vai ficar de pé diante da tua presença. Eu vou te dar uma força excomunal. Vou te dar uma força grande. Além da minha presença ser com você, as vitórias também vão ser atraídas até você. Depois de cada luta, a vitória vai ser atraída a você. Você não vai sofrer derrota, Josué. A minha presença vai estar com você e eu já te dou vitória antes mesmo de lutar. Irmão, se tu não se alegrar com isso aqui, você não vai se alegrar com mais nada, não. Jesus está dizendo para mim e para você: você é o único povo, a única pessoa, minha serva, meu servo, que está lutando, mas no final dessa luta não está escrito derrota, já está escrito vitória. No final dessa luta já está escrito campeão. No final dessa luta já está escrito céu é seu. No final dessa luta já está escrito o galardão é seu, o prêmio é seu. A vitória é sua. Eu sei que dói a prova, eu sei que dói a tempestade, só que anima o seu coração. Lá na frente já tem vitória sua. Lá na frente já tem galardão seu. Lá na frente já tem céu. Irmão, de vez em quando eu fico pensando na mentalidade de Satanás. Repara bem, diferente de nós, Deus já deu um decreto para Satanás. Ele pode lutar o quanto for. Ele pode lutar o quanto for. O final dele é o quê?
é vitória ou é derrota? O final dele, ele já sabe que é derrota. Então ele pode lutar o quanto for, no final dele, no final da carreira dele, é derrota. Tanto é que um demoniado gadareno, quando Jesus foi libertá-lo, tem uma expressão dele que me cativa. Ele fala: viestes aqui nos atormentar antes da hora? Ele sabe que vai ter uma hora que a ladainha dele vai acabar, a brincadeira dele vai acabar, as obras dele vão acabar, porque vai ter um momento que Jesus vai colocar ele no lugar dele, certinho, para ser atormentado, ser destruído. Ele, por que eu falei que me chama a atenção a mentalidade dele? Que ele, mesmo sabendo que o final dele é derrota, ele não para de lutar, ele não para de nos atormentar, ele não para de nos tentar, ele não para de nos contra-atacar, ele não para, mesmo sabendo que no final ele vai ser derrotado. Aí eu fico olhando para você, crente, para você, que o seu final é vitória e tu tá aí desistindo, cru, murcho, sem um sorriso no rosto. Jesus está dizendo: o seu final não é o mesmo de Satanás, não. O seu final é vitória. O seu final é céu. O seu final é galardão. Então muda essa cara. Muda esse semblante. Coloca um semblante de guerreiro aí. Coloca um semblante de uma guerreira. Porque o final seu, por mais que a luta esteja doendo, o seu final é vitória. O seu final é galardão. O seu final é céu. Por isso que eu disse: se você não se animar com uma palavra dessa, sabendo que o seu final já é vitória, o seu final já é presença concluída, já é graça, já é galardão, já é céu. Se tu não se animar com essa palavra, você não vai mais se animar com nenhuma. Se a gente tem que se inspirar no inimigo com alguma coisa, pega essa mentalidade dele. Ele mesmo sabendo que o final dele é derrota, ele não para de lutar. E você, mesmo sabendo que o seu final é vitória, fica desistindo da luta. Tá na hora de você aprender uma coisa, pelo menos com o inimigo. Não é para parar de lutar. Não é para parar de guerrear. Não é para parar de atacar. Vai para cima. É promessa do nosso mestre. A base da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Pega essa promessa de Deus. A gente é o único povo que luta com a vitória garantida. Pergunte para qualquer lutador se ele vai enfrentar um dos melhores atletas, um dos melhores times na competição dele, e ele já vai com a certeza da vitória. Pergunte para ele. Nisso, eles ainda vão com dúvida, não desmerecendo o inimigo, mas ainda vão com dúvida, para dar o seu melhor ali na luta, para dar o seu melhor ali no jogo. Ainda vão com dúvida. Porém nós, o nosso exército, o nosso time, o nosso povo, a nossa gente, os cristãos, os servos de Deus, Deus está dizendo: vocês são o único povo que antes mesmo de lutar, eu estou olhando para vocês e estou dizendo: já é vitorioso. Já é vitorioso. Então pega essa palavra. Tu já é vitoriosa antes mesmo de lutar. Tu já é vitorioso antes mesmo de lutar. Com um detalhe: a presença de Deus está aí. A presença de Deus está com você. Então muda essa cara, muda esse jeito. Você foi chamado para ser um guerreiro de Cristo, uma guerreira de Cristo. Para de viver essa fé meia pataca. Para de viver só se lamuriando. Para de viver só tô fraco. Pelo amor de Deus, não. A presença, se tu tá fraco, a presença hoje te fortalece. Se tu tá querendo parar, a presença hoje te dá graça para você continuar. Se tu não tá querendo mais pregar, não tá querendo mais cantar, não tá querendo mais orar, não tá querendo mais atacar o inferno, hoje Jesus te dá força e graça para você voltar a atacar, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor,
porque a gente está indo com a força do Senhor, a gente está indo com a palavra do Senhor. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Quando a igreja está em Cristo, as portas do inferno, nenhum inimigo fica de pé diante dela. Isso está lá em Mateus 16:18. Porque ela também usa uma das maiores ferramentas que Cristo apresentou em seus ensinos, chamada oração insistente. A gente vive pela palavra e vive pela oração. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Somos o único povo que, além de ter a presença de Deus conosco, temos a vitória antes de lutar. Repito, eu já repeti isso aqui umas 5 vezes, repito de novo. Se você não se animar com uma palavra dessa, não vai ter palavra mais para te desanimar. Só de você saber que você já tem vitória antes de lutar, isso já deveria te alegrar e muito. Amém? Bora pra cima, seja fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia. Sorriso de crente. E hoje eu falei um pouquinho mais baixo, porque eu tô fazendo esse vídeo aqui e já é 11h36 da noite. Então, para não perturbar os vizinhos, a gente tá fazendo esse vídeo um pouquinho mais moderado. Amém? Sorriso de crente. E Deus abençoe.